Irmãos, o tema dessa noite, pode se sentar, nós vamos ler mais para frente a palavra. E o tema desta noite é edificados sobre a rocha. E eu vou falar aqui, o pastor até citou, um pouquinho a região, o contexto do que eu vou ministrar aqui. Eu vou falar sobre o Sermão do Monte. Um dos sermões mais importantes do Novo Testamento, onde o Senhor ensina muitas coisas aos seus discípulos. Ele fala sobre a porta larga e estreita. Ele fala sobre o caminho largo e estreito. Ele fala sobre oração, jejum, justiça, juízo, amor ao próximo, que nós somos o sal da terra, a luz do mundo. Ele fala sobre o divórcio, homicídio, ele fala de tudo nesse sermão. E esse sermão, amados, ele pega 3 capítulos. Ele vai do 5 até o 7. 5, 6 e 7. E ele instrui os seus discípulos ali, no monte. Por que no monte? Porque Jesus gostava de subir no monte, como o pastor citou aqui. Ele gostava de orar, ele gostava de pregar, ensinar nos montes. Por isso que fala sermão do monte ou sermão da montanha. E no final do sermão do monte, o Senhor ele vai falar de 2 tipos de pessoas. As pessoas sábias e as tolas. Ele vai falar de pessoas prudentes e imprudentes. Ele vai falar de pessoas sensatas e pessoas insensatas, numa parábola. E essa parábola que nós vamos ver nesta noite. Depois eu vou passando para vocês quais são os slides, tá bom? Jesus ele fala sobre 2 construtores que precisavam fazer escolhas e tomar decisões durante sua construção. Jesus ele buscava um entendimento profundo por parte dos seus discípulos, das pessoas que caminhavam atrás dos ensinamentos, porque uma multidão seguia Jesus. E nesse sermão, Jesus fala sobre como ser feliz fazendo a vontade do Pai. Então Jesus começa o Sermão do Monte, lá no capítulo 5, ele começa o Sermão do Monte, à beira do mar da Galileia, falando sobre as bem-aventuranças. Então ele começa falando sobre as bem-aventuranças, que são 8. Então a palavra bem-aventurança significa aventura sublime, ou estado de completa felicidade. É uma receita que tem ali. No capítulo 5 de Mateus tem uma receita para a felicidade. Nós não vamos ler aqui, mas eu queria deixar de lição de casa para vocês, que quando vocês terminarem aqui, se vocês puderem, ler capítulo 5, se você quer ser feliz. Quem daqui não quer ser feliz, né? Todos nós queremos ser felizes, né? E essa receitinha, são 8 receitinhas, são 8 versículos. E os ingredientes são, olha lá, amor, humildade, felicidade, justiça, perseverança, mansidão, obediência e fé. Você vai encontrar esses ingredientes lá, quando você for ler. E quando você vai fazer uma receita, agora eu vou contextualizar aqui. Quando você vai fazer uma receita e falta o ingrediente principal, o que acontece? A receita pode sair qualquer coisa, mas menos aquela que você quer fazer, porque o ingrediente principal você não colocou. Vamos supor que a gente vai fazer um pão. Qual que é o ingrediente principal do pão? A farinha. A farinha. Se você não colocar farinha, vai sair pão? Não. Se você quiser fazer uma cocada, você vai fazer uma cocada e você não coloca o coco, vai sair açúcar, uma mistura de açúcar ali, mas cocada não vai sair. Então, nessa receita, no capítulo 5 de Mateus, todos os ingredientes são essenciais, não pode faltar nenhum, para que a receita surta efeito e você seja feliz. Então, depois vocês leem lá. Quantos aqui gostam de uma comida saudável, de uma bebida saudável, que faz bem para o nosso corpo, para o nosso organismo? Todos nós. Agora eu vou fazer uma pergunta.
O que mais a gente vê hoje, não sei vocês, mas quando eu abro o Instagram, quando eu abro o Facebook, eu vejo muitas pessoas ensinando receitas. Como fazer a receita. E eu tenho o hábito, toda receita que eu vejo saudável, eu vou lá e eu leio. Presta atenção que isso é importante durante a nossa ministração. Eu leio, eu salvo, eu tenho uma pastinha aqui no tablet, eu salvo para fazer depois. Certo? Mas tem aquelas pessoas que lê, salva e não faz nenhuma. Quem é essa pessoa? Todas as receitas que vocês salvam, vocês fazem. Eu gosto de salvar várias receitas, principalmente quando é um suco, eu tenho problema no fígado, um suco que vai fazer com que o meu fígado fique mais limpo. Ou quem tem diabetes, um suco que vai tratar diabetes. Uma comida que vai fazer bem para você. Então você lê, salva e faz. Porque aí você vai estar sendo sábio. Porque vai fazer bem para você. Se você lê, salva e faz, você desfrutará do sabor da receita, experimentará um novo prato e vai ver o efeito dela no seu organismo. Então você estará sendo sábio, porque trará benefícios para você, para o seu corpo. Agora, se você lê, salva e não faz nenhuma, você não vai desfrutar de nada desses benefícios. É verdade ou não é? Se o médico passa um remédio para você, você não toma, olha, você vai tomar essa receita aqui. E você não toma, você não faz, você não vai desfrutar. Então você está sendo tolo. Porque você não está fazendo aquilo que vai fazer bem para você. E a receita da felicidade escrita em Mateus 5 é uma receita para a sua alma. Glória a Deus. É uma receita para a sua alma. Então lê em casa. Mas agora eu quero que vocês abram suas Bíblias, que agora eu vou começar a ministração. Que está lá em Mateus 7. Nós vamos ler do 21 ao 27 apenas. Mateus 7, como eu disse, o Senhor, Ele começou o Sermão do Monte no capítulo 5 e Ele encerra no capítulo 7. E é desse encerramento que eu quero falar com vocês. Que Ele traz uma parábola para que os discípulos aprendam sobre o que Ele queria falar. Mateus 7, 21 diz assim, vocês só acompanhem. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. 22. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? 23. E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Mas aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Essa é a palavra que Deus me deu para transmitir para a tua igreja. Essa parábola foi o encerramento do Sermão do Monte. A receita da felicidade está no 5, mas a parábola está no 7. Todos nós, irmãos, ao longo da nossa vida, da nossa existência, construímos alguma coisa. Nós construímos família, nós construímos amizades, uma carreira. E nós precisamos escolher o quê? O alicerce adequado nessa construção.
Então nós vimos recentemente no Rio Grande do Sul o que aconteceu. Milhares de casas em que os alicerces ruíram com as torrentes de água. As estruturas foram abaladas, destruídas, e vieram as adversidades para aquele povo de lá, do Rio Grande do Sul. As adversidades vêm na nossa vida. Foi uma situação real, está sendo uma situação real, e as pessoas estão sofrendo psicologicamente, emocionalmente, fisicamente com essa tragédia. Mas o que Jesus fala neste sermão é algo mais profundo, é algo espiritual. Ele fala sobre 2 construtores e suas casas, e sobre quais fundamentos eles estavam colocando nas suas construções. E nós podemos entender que, sendo nós construtores, como eu falei, todos nós construímos alguma coisa. Sendo nós construtores, nós temos que atentar para o fundamento da nossa construção. A IBP tem um slogan assim, todo mundo conhece: ensinando, pregando e vivendo a palavra. É isso, não é? Ensinando, pregando e vivendo a palavra. Para uma boa estrutura espiritual, nós temos que ouvir e praticar. Só ouvir não adianta. Jesus está usando uma figura de linguagem para ensinar verdades espirituais. Quando ele fala da casa que o homem prudente construiu, pode ser a sua vida, a sua família, os seus relacionamentos. Deus, Ele quer que você se atente para o alicerce que você está colocando na sua construção. Quando as adversidades vêm, tudo desaba se você não tiver um alicerce adequado. Ouça uma coisa, amados. A maior necessidade das pessoas hoje não é construir uma bela casa confortável, grande, espaçosa. Não. A maior necessidade das pessoas hoje é ter um alicerce adequado. É construir com uma base sólida. É ter Cristo como esta base. Essa é a maior dificuldade hoje. E agora nós vamos pensar, agora eu vou começar os slides aí, que nós precisamos nos atentar, porque nós vamos ver agora sobre a construção de uma casa propriamente. Nós temos pedreiro aqui, ó, o Val está aí. Me ajuda, hein, Val? Olha, essa igreja é uma bênção, irmãos. Tem pedreiro, tem pintor, irmão João está ali. Tem encanador, tem eletricista, cadê o irmão Adélio? Não está aí, mas tem eletricista. Tem fisioterapeuta, tem psicólogo, tem bombeiro, tem professor, tem psicólogo, tem tudo nessa igreja, é uma bênção. Tem tudo isso. Então me ajuda aí, Val. Então, quando nós vamos construir uma casa, a casa mesmo, física, qual o primeiro passo? Está lá. Escolha do terreno. Você não pensa em construir uma casa e vai construir em qualquer lugar. Você tem que pensar no terreno. Você tem que escolher o terreno. O lugar onde a construção será erguida. E aí você precisa o quê? Limpar, aplanar, se é um terreno assim mais elevado. Você tem que preparar o lugar da edificação. Certo? E qual seria, agora vamos passar para o campo espiritual, qual seria esse terreno no mundo espiritual, falando espiritualmente? Qual seria esse terreno? O nosso coração, exatamente. Para construirmos nossa casa espiritual, o terreno deve ser adequado também. O terreno também precisa ser limpo, preparado, para que possamos construir uma casa espiritual. Fazendo uma reflexão ali, em Mateus 13, onde fala da parábola do semeador. Parte da semente caiu o quê? À beira do caminho. O semeador saiu a semear e uma parte caiu à beira do caminho. O que aconteceu? Foi pisado. Os pássaros vieram e comeram. A outra parte caiu sobre as pedras. Quando germinou, as plantas secaram porque não tinha ali umidade.
Outra parte caiu entre os espinhos, que quando cresceu sufocou aquela planta, aquela semente. E outra parte caiu onde? Em terra boa, no coração. Glória a Deus por isso. Então o coração é a terra, a semente é a palavra. Glória a Deus. O terreno então deve ser fértil para a semeadura, plano e limpo para a edificação. Então, segundo passo. Depois que a gente escolhe o terreno, a gente limpou ali, aplanou. O que a gente precisa? De um arquiteto. Porque você precisa planejar como será essa construção. Você precisa saber quantos cômodos, o tamanho, se tem garagem, se tem varanda, se tem jardim, se vai ter tudo isso. Você precisa pensar e desenhar tudo isso. E aí a gente recorre, que é uma construção grande, a um arquiteto. No mundo espiritual, quem é o arquiteto? Cristo. Jesus Cristo é o arquiteto. E a planta, o que é no mundo espiritual a planta? A palavra de Deus. Aqui tem tudo o que nós precisamos para uma boa edificação. Cristo precisa ser o nosso arquiteto na nossa construção da nossa casa espiritual. Você precisa idealizar a sua casa, mas o arquiteto e o projeto, ele precisa ser construído. A gente precisa ter o arquiteto e precisa se construir a planta. Terceiro passo. Depois que você escolheu o terreno, o arquiteto e a planta, nós temos que escolher os materiais. Muito importante, porque se você quer construir uma casa boa, firme, forte, nós temos que pensar em bons materiais. O melhor cimento, a melhor pedra, a melhor areia, né, Val? Senão a construção fica comprometida, fica ou não fica? Eu tinha um pedreiro na casa que eu alugo ali em Francisco Morato, e a gente teve indicação de um pedreiro. E ele pegou uma reforma que eu fiz lá, que nós fizemos, eu e meu esposo, porque só que ele exigiu, ele falou, olha, eu só pego se vocês comprarem um tipo de cimento lá, ele falou o nome do cimento que hoje eu não lembro. Só se comprar desse cimento, aí eu pego, senão eu não vou pegar. A gente achou estranho. O apelido dele era mineiro. A gente achou estranho por quê? Nunca pedreiro nenhum fala, ó, eu quero tal material. Ele falou, aí eu falei, mas por quê? Ele falou assim, ó, porque sou eu que vou fazer. Se rachar, tiver qualquer problema, vocês vão procurar a mim, não é? Porque foi eu que construí, então eu quero do melhor, para não ter problema. E ele tinha razão. A gente tem que escolher o que é melhor. E aí tem uma ilustração que eu queria falar com vocês, a respeito de um pedreiro que estava prestes a se aposentar. Ele trabalhava numa construtora muito grande e estava ali perto de aposentar, e ele chega no seu chefe e fala assim, olha, está perto da minha aposentadoria, me dá a minha carta de aposentadoria, estou cansado, quero ficar com a minha família. E o chefe ali ficou triste. Por quê? Porque ele era um bom funcionário. Ele ia perder aquele funcionário. Ele falou, olha, não importa se eu vou ganhar menos, porque é assim que acontece, viu, irmãos? Você aposenta, seu salário cai quase pela metade, porque você tem gratificação quando você está trabalhando, você tem auxílio transporte, você tem PLE, que é a participação dos lucros da empresa. Quando você aposenta, não tem nada disso. Mas ele falou, não quero mais. Eu quero ganhar pouco, mas eu quero ficar com a minha família. E o dono dessa construtora chegou nele e falou assim, olha, eu vou te dar a sua carta de aposentadoria, mas eu quero te pedir um último favor. Que você construa uma casa para mim, a última, e que você faça da melhor forma possível. Use os melhores materiais, tudo de melhor, faça de um tamanho bom, mas faça a última casa. E ele se entristeceu. Por que ele se entristeceu? Porque ele estava próximo para aposentar, e uma construção leva tempo, meses, até ano. Ele ficou triste, mas ele falou, vou fazer. Fez a casa, só que ele fez de qualquer jeito, rápido, usou qualquer tipo de material. E quando terminou, ele falou, eu não aguento mais, vou lá, vou entregar essa casa logo, quero me aposentar. Chegou no chefe, pegou a chave, entregou nas mãos do chefe, falou, tá aqui, terminei, agora me dá minha carta de aposentadoria.
Ele falou, olha, terminou rápido, hein? E aí aquele chefe falou, pegou a chave, devolveu para ele, falou, essa casa é sua. Como presente para você, de tantos anos de trabalho. O que eu chego a entender nessa ilustração, que as nossas atitudes, as nossas escolhas de hoje estão construindo a casa que você vai morar amanhã. Pensando na vida espiritual, faça da melhor forma. Não faça de qualquer jeito. Porque se ele tivesse feito da melhor forma, a casa era para ele. E ele não se atentou. Imagina, ele já ficou mais triste ainda. Além de ter tido a trabalhar mais, ainda entregou um presente para ele que ele mesmo teria que ter se atentado. Ele não sabia que era para ele, mas não importa. Nós estamos aqui para construir. Todos nós temos que construir algo. Então nós devemos fazer da melhor forma. Porque essa casa pode ser nossa amanhã. Quais seriam os materiais na vida espiritual, na nossa casa espiritual? Quais seriam esses materiais? Arrependimento, amor a Deus, fé, retidão, gratidão, comunhão, consagração. Esses são os materiais imprescindíveis para a construção da nossa casa espiritual, para a edificação da nossa casa. Quarto passo. Aí chegou no cerne da palavra. Chegou aqui no que nós estamos tratando nesta noite, o alicerce. Então depois que a gente escolhe os materiais, a gente vai começar o alicerce, que é a base, é o fundamento, é o que vai deixar a casa em pé. Irmãos, quando Jesus ensinava ali no Sermão do Monte, o contexto daquela época, percebam bem, Jesus ele usava a situação do lugar, para que os discípulos entendessem. E ele usou a situação ali daquele lugar, o contexto daquela época. A região do Mar da Galileia era um solo bem arenoso. Mas no verão, esse solo ele se tornava muito sólido. Como uma rocha mesmo. Só que não era rocha. E o texto diz que um dos construtores construiu a sua casa nesse solo duro, sem cavar. Sem alicerces profundos. Já o outro homem, não. Ele cavou profundamente, até chegar a um terreno rochoso. E então ele construiu a sua casa. Mas aquele primeiro, ele falou, vou construir aqui, está firme, eu vou construir aqui. E construiu. Mas a Bíblia fala que esse construtor não foi feliz. Porque quando vieram as adversidades, a casa caiu. O fundamento, amados, é a base de tudo. É a estrutura. E ao construirmos, nós temos que nos preocupar com o fundamento. No mundo espiritual, a mesma coisa. Qual é a base? Qual é o alicerce? Qual é essa estrutura no mundo espiritual? Pai, Filho e Espírito Santo. Esse é o verdadeiro alicerce, confiável, que sustentará a sua casa. Aleluia. Quinto passo. Depois que a gente faz o alicerce, precisa começar a subir as paredes, as colunas. Porque as colunas é a sustentação das paredes. É feita a amarração na parede para ela não cair. A parede é a parte que nos protege do vento, do calor, que nos dá abrigo, proteção e conforto. Não pode ter rachaduras, nem buracos, senão essa proteção fica comprometida. No mundo espiritual, a coluna, a parede simboliza a nossa fé. A coluna, a nossa fé, nos dá segurança, paz, confiança diante das adversidades. Ela que nos protege. Então não pode, a nossa fé não pode estar rachada, trincada. Não pode estar abalada. Senão a nossa casa espiritual
cairá. Sexto passo. Depois das paredes, colunas erguidas, vem o revestimento. O que é? O telhado. O telhado é que nos protege da chuva, do sol, da neve, do granizo. Qual é esse telhado na nossa casa espiritual, na nossa vida? O que é que nos cobre? O sangue de Jesus Cristo. Esse é o nosso telhado, ele nos cobre com teu sangue. E nada pode nos atingir. Você estará protegido e seguro se você estiver coberto com o sangue de Jesus. Nada cairá sobre você. Depois da sua casa estruturada, levantada, coberta, o que mais falta? Falta a melhor parte agora. Pode passar. O acabamento. Quando a gente vê a casa levantada, que maravilha, agora é o acabamento. É uma alegria muito grande. Só que é a parte mais cara, né? Né, Val? É a parte mais cara. É muito satisfatório quando nós chegamos ao produto final. É muito bom escolher o piso, os azulejos, a parte da decoração, pias, vasos sanitários, plantas ornamentais, os móveis. Mesmo sendo a melhor parte, o mais importante da casa é o alicerce. Não tem jeito. Não adianta uma casa linda, um acabamento lindo, e o alicerce fraco, frágil. Adianta? Não. E é assim também com a nossa casa espiritual. O externo é secundário. Isso aqui, é secundário. Porque o que vale é o que está dentro de nós. Nas duas construções descritas por Cristo, ambas aparentemente estavam lindas, perfeitas. A diferença estava na base. Aquilo que a gente não pode ver. O que está dentro. Só Deus pode ver o que está dentro do meu e do seu coração. Pode passar o outro slide. Os dois construtores construíram suas casas em terrenos diferentes. Um sobre a rocha e o outro sobre a areia. Ambos puderam escolher como fariam suas casas. Sim ou não? Nós temos essa liberdade de escolha. Deus colocou a liberdade de escolha desde a fundação do mundo. Quando Ele deu para Adão escolher os nomes dos animais. Quando Ele deu o poder de decisão para Adão e Eva. Olha, vocês podem comer de todas essas árvores. Essa do meio do jardim não é para comer. E eles desobedeceram. Então eles optaram por desobedecer. Então, quando nós estamos construindo, nós temos poder de escolha e decisão. Escolher aquilo que é melhor para a nossa construção, para a nossa edificação. O homem que construiu sua casa sobre a rocha representa aqueles que ouvem e, o que é mais importante, colocam em prática, que é o homem prudente. Agora, lembra lá no começo que eu falei da receita? Você lê, guarda e pratica, faz a receita? Ou você lê, guarda e não faz? Está aqui. É esse exemplo que eu quis usar lá. Mas o homem que construiu a sua casa sobre areia, não só leu, guardou, mas não praticou. E ao observarmos todos esses passos de construção de uma casa, nós percebemos que há materiais que a gente pode ver externamente. Quais são esses materiais? Nós podemos ver portas, janelas, telhado, paredes. Tudo isso a gente pode ver, dentre outras coisas. Mas há outros que são invisíveis, como o alicerce. Outras coisas também são invisíveis aos nossos olhos, que são as tubulações, as instalações elétricas, mas que são muito importantes para que o externo funcione bem. Apenas podemos ver as partes que estão à mostra, até mesmo tomadas, torneiras, vasos sanitários. Tudo isso é visível aos olhos, mas para que tudo isso funcione perfeitamente, é preciso que antes do acabamento, antes de colocar piso, azulejo, seja passadas as fiações. É assim ou não é, Val? Primeiro passa as fiações, as tubulações,
para depois o externo funcionar perfeitamente. Tudo fluir bem. E na vida espiritual é da mesma forma. Tudo isso está oculto aos olhos. Que eu falei agora, tubulações, fiações, tudo está oculto, mas que são essenciais. Depende de uma instalação interna não aparente. Ninguém pode ver. No mundo espiritual, como eu falei, Cristo pode ver o que está dentro de nós. E o que está dentro de nós dependerá o fora, as nossas atitudes fora. Amados, muitas vezes nós ficamos preocupados com a nossa imagem, com a nossa aparência externa, com a nossa vida na igreja, na sociedade, como somos com os nossos amigos, família, como nos relacionamos com as pessoas. Como diz aquele ditado, por fora bela viola, por dentro pão bolorento. Não podemos ser como o sepulcro caiado, que foi falado na palavra, está em Mateus 3, 27. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes a sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas no interior estão cheios de ossos mortos e de toda a imundície. A palavra de Deus diz isso. Como diz os jovens, só no externo não rola. Os jovens costumam falar, não rola. Só o externo, só a aparência, não rola, irmãos. O importante é o que está no oculto, no não aparente. A Bíblia diz em 1 Coríntios 3:10, o apóstolo Paulo diz: segundo a graça que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Nós somos uma construção de Deus, amados. Não pode haver mentiras, intriga, falsidade, enganações. As partes danificadas devem ser restauradas, consertadas. Nós temos que fazer uma manutenção. Na nossa casa a gente não faz manutenção. Na nossa vida espiritual nós temos que fazer também. Nós temos que ver o que é que está dentro de nós, que está impedindo com que o externo corra tudo bem. Seremos uma casa perfeita, uma moradia confortável, se Deus habitar nela. Toda casa precisa de manutenção, então olhe para dentro de você. Às vezes na nossa casa a gente precisa trocar uma lâmpada, precisa trocar, às vezes quebra um cano. A gente precisa quebrar, danificar o externo, para consertar o que está dentro, para fora fazer efeito. É ruim quebrar? Mas é necessário que o que está dentro seja consertado. E só Deus sabe o que está dentro de você. Em nossa casa espiritual, nós temos que viver em constante manutenção. As partes ocultas em minha casa refletem no meu exterior. Para reflexão, o salmista Salomão escreveu no Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Não adianta levantar construções sem ter Cristo como base. Não adianta. Agora, rapidamente, eu vou passar 5 lições para nós, para a gente encerrar. Primeira lição: ações que são necessárias para a minha e a tua vida. Ouvir e praticar. A palavra de Deus nos trouxe nesta noite que nós precisamos ouvir e praticar. Você pode escolher ouvir tudo aqui, tudo que foi dito aqui, tudo que Deus falou no seu coração. Você pode sair por aquela porta, esquecer e não fazer nada disso. A escolha é sua, a decisão é sua, mas nós precisamos ouvir e praticar. Segunda lição: não são sobre as adversidades, e sim sobre os alicerces.
As adversidades vêm para todos e vai depender do alicerce que você escolher para você. A tempestade atingiu as duas casas. Construir na rocha representa uma vida fundamentada na integridade, na fé, no compromisso com a palavra de Deus. Aqueles que constroem na areia representam aqueles que ouvem a palavra, mas não praticam. Não seja esse. Não construa a sua casa dessa forma. Não construa na areia. Terceira lição, resiliência. Estamos sujeitos às adversidades. Aquele povo ali do Rio Grande do Sul estava esperando aquela situação? Não, nós estamos sujeitos. A luta vem para o cristão e vem para aquele que não é cristão também. Isso nos ensina que ao enfrentarmos tempos difíceis, nós temos que ter resiliência. Aqueles que fundamentam a sua fé em Deus, na sua palavra, encontrarão forças para resistir. Glória a Deus por isso. Cada escolha que fazemos, cada experiência que vivemos e cada obstáculo que enfrentamos servem para moldar a nossa fé. Pensem nisso, amados. Devemos lembrar de construir a nossa casa sobre um alicerce adequado. Cavar. Aquele primeiro homem cavou até chegar na rocha. É mais difícil? É. A vida cristã não é fácil. Fazer de qualquer forma, levar a vida com a barriga é fácil. Construir na areia é fácil. Mas construir na rocha é difícil. Mas Deus quer que nós construamos a nossa casa na rocha, que é Ele. E a parábola deixa claro que todos temos a oportunidade de escolher. Quarta lição. É a quarta agora? Quarta lição. Temos um engenheiro, um arquiteto que nos fornece o que precisamos. Falei para vocês. O arquiteto, o engenheiro, é o próprio Deus. E a palavra de Deus, a planta, tudo aquilo que nós precisamos. É a escolha do arquiteto, da planta e do alicerce que fará a diferença na sua construção. Não nos enganamos, irmãos. A pessoa que ouve, mas não pratica, vai adiando seus compromissos, sua vida cristã. Um dia está na igreja, outro dia está no mundo. Vai adiando. E a sua casa só cai. Quando vem as adversidades, a sua casa desmorona. Vai andando de engano em engano, levando a vida, uma falsa vida cristã. O Senhor não quer isso de nós. Quinta lição e última. Quem ouve e pratica gera vida e não morte. Mas quem ouve e não pratica é um eterno infeliz. A sua infelicidade é crônica, pois vive na prova, no sofrimento, na ansiedade, na angústia. Suas orações não são respondidas. Está sempre em conflito, em dúvida, na incerteza, com vontade de chutar tudo. Mas aquele que ouve e pratica é feliz. Por isso, leia lá em Mateus 5, a receita da felicidade. Vamos orar ao Senhor para que nós construamos a nossa casa, a nossa base, o nosso alicerce, que é Cristo Jesus. Aleluia. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e nosso amado Pai, nós te louvamos, Senhor, por mais essa palavra, Senhor, que foi ministrada nesta noite, através do Teu Espírito Santo, Senhor. Eu tenho certeza que os Teus filhos, Senhor, ó Deus, estão construindo, Senhor, a casa espiritual. E é a casa na rocha que nós queremos, Senhor. Nos ajuda a alicerçarmos, Senhor, a nossa casa na rocha, que é o Senhor Jesus Cristo. Deus, não deixa, Senhor, que nós venhamos desanimar, Pai. Porque nós sabemos que quando vier as adversidades, a nossa fé vai estar firmada em Ti. Porque o Senhor é o caminho, é a verdade, é a vida, é a rocha eterna. Tome cada um nas Tuas mãos, Senhor. E edifica o Teu lar, a Tua casa, a Tua vida, em nome de Jesus. Aleluia.